vamos estudar Salmo 78, continuar Salmo 78, a partir do versículo 21. Nós estamos estudando os contrassensos. Contrassenso é um disparate, um absurdo. Então são os absurdos do povo de Israel e a misericórdia de Deus. Então os absurdos que nós vemos é Deus cuidar tão bem do povo de Israel, mas o povo rejeitar a Deus, blasfemar contra Deus, reclamar da provisão de Deus. Isso é um absurdo. É um absurdo você maltratar os seus pais, sendo que eles cuidaram de você. É um absurdo. Existe um ditado que diz para não cuspir no prato onde você come. Uma forma nojenta de falar, né? E que você não deve desrespeitar as suas origens, desrespeitar aquilo que pessoas fizeram por você de bem, de coisas boas, e você está desprezando aquilo. Foi isso que o povo de Israel fez. Deus sustentou durante os 40 anos, mas o povo sempre reclamando de Deus e do servo dele, Moisés. E Deus, em vez de consumi-los de uma vez, ele deu tempo. Ele acabou consumindo alguns, mas ele deu tempo para o arrependimento, mas eles não aproveitaram. A misericórdia de Deus é sempre presente. Tem alguns termos do Antigo Testamento que não se usa mais. Por exemplo, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo. Isso não existe mais. No Novo Testamento você não vai encontrar isso. Que a ira de Deus se acendeu. Aconteceu com Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo e Deus os matou. Então Deus não tem muito mais ações como ele tinha no Antigo Testamento, ações dramáticas assim. Então no início da igreja teve, mas quem sabe, e é do nosso, nós não conhecemos, Deus está matando alguns crentes, por um falso testemunho. Dizem que são crentes em Cristo, mas não vivem como crentes, por algum escândalo. Pode ser, porque a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios 11, que há entre vós não poucos os que estão doentes, fracos, doentes, e não poucos os que dormem, quer dizer, os que morrem. Não está no nosso conhecimento saber se Deus está tirando vida de alguns que nós conhecemos, por causa de pecado, por causa de desobediência. Mas Deus pode fazer isso, embora Ele não tenha mencionado em palavras que a ira dele está se acendendo contra o povo de Deus, mas algumas pessoas são desobedientes e recebem a disciplina do Senhor. E no Salmo 78 é isso que nós estamos vendo. O salmista, no caso Asaf, ele está relembrando o povo da história de Israel e como que o povo foi desobediente. E nós vamos continuar então no versículo 21, Deus indignado. Alguém pode ler? 21, Salmo 78, 21. O juízo do Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Jacó e Israel é o mesmo, né? A mesma nação. E Deus ficou indignado com eles, tamanha reclamação, ingratidão e contrassenso, disparate, absurdo. É um absurdo fazer isso contra Deus. Versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Esse é um pecado grave. No trânsito tem algumas faltas, né?
algumas multas que têm algumas faltas. Então, falta gravíssima isso aqui. Não crer em Deus, não confiar na salvação de Deus. Versículo 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Nada obstante, ou seja, apesar disso, apesar dessa desobediência, Deus mandou as portas dos céus se abrirem para dar alimento para o povo. Versículo 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Uma chuva de pão como pão de mel, uma chuva de alimento para eles, todos os dias, não faltava. Deus estava dando sempre para eles. Deus até os colocou em teste, disse que eles deveriam pegar aquilo que lhes bastasse para o dia, ou seja, eles podiam comer à vontade. O que sobrasse, então eles não precisavam guardar, porque se guardasse, alguns fizeram isso, ia encher de bicho, de larva, eles não podiam consumir, e nem precisava disso, porque no dia seguinte tinha. Quando chegasse na sexta-feira, eles deveriam pegar uma porção dobrada, porque no sábado não ia cair o maná. Então Deus deu para eles tudo o que eles precisavam, deu cereal do céu. Jesus falou que Ele é o pão do céu. O Senhor Jesus tem dado de si mesmo para nos alimentar espiritualmente. Versículo 25. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Então Deus mandou o pão dos anjos. Não é que os anjos precisam comer. Eles comem se precisar para ter comunhão com alguém. Aconteceu muito no Antigo Testamento. Mas é uma forma de dizer que esse pão veio do céu. E Deus deu para eles e enviou para fartar. E Deus tem dado para nós também. Deus tem dado tudo que nós precisamos. E o povo precisava de pão e Deus deu pão. Agora, nem tudo que nós temos, ou melhor, nem tudo que desejamos, nós temos de Deus. Deus não dá tudo que nós desejamos, pelo menos em todos os momentos. Às vezes Ele deixa você sem aquilo que você deseja. Mas Ele não deixa você sem aquilo que você precisa, necessita. E no versículo 26, alguém pode ler? Fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. É uma forma que Ele tem para dizer que Ele soprou um vento do leste, Ele soprou um vento do sul, e o que Ele vai mandar será? Porque o povo reclamou muito do maná. Eles queriam algo mais do que o maná. Então Deus fez ventar e trouxe desses lugares o alimento que eles queriam. Nem sempre aquilo que você quer é o que Deus quer. E nessa situação provou-se que o que eles queriam, Deus podia dar, mas não era o que Ele queria para aquele momento. Versículo 27. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Então esse vento foi para trazer pássaros. Voláteis são seres que voam. E Deus trouxe pássaros para eles, porque eles estavam reclamando que eles queriam carne, eles não queriam só o maná. E tudo bem, não está errado. Não está errado. Não está errado você comer uma comida e também ter o desejo de uma outra comida, de um complemento, ou de outro dia ter um outro tipo de comida. Não está errado, está tudo bem isso. Não é errado você desejar algumas coisas, mas sempre que você desejar algumas coisas, sempre que você achar que é uma necessidade, ou
Se você tiver dúvida se realmente é uma necessidade, mas continua sendo um desejo, você fala com Deus. Senhor, está muito bom, maná. Obrigado mesmo. Mas me deu uma vontade de comer carne. Será que o Senhor, assim como mandou o maná, o Senhor também poderia mandar carne? Mas só se for da sua vontade, não quero te incomodar, não. Tudo é um jeito de falar. É a maneira como nós falamos. Não é assim entre nós? Os nossos relacionamentos interpessoais entre as pessoas é assim. É a maneira como você fala, como você pede, como você solicita alguma coisa. Deus, Ele sabe dos nossos desejos antes mesmo de nós falarmos para Ele. Então, eles poderiam falar assim, pode ter certeza que Deus não comete injustiça. Deus diz que você pode pedir qualquer coisa. Se você pedir errado, não tem problema. Deus não fica bravo quando você ora errado. Deus não gosta quando você age errado. Isso é diferente. Porque os discípulos falaram, nós não sabemos orar como convém. Então, se você não sabe orar como convém, você vai pedir algumas coisas que Deus não quer. Mas Ele corrige. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo intercede por nós. Isso quer dizer que você faz pedidos, às vezes pedidos errados, mas o Espírito Santo, Ele dá uma consertada nos pedidos. E Ele fala com Deus, com gemidos inexprimíveis. Não dá para exprimir. Não dá para declarar realmente o que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso. Eu não sei. Mas o que eu faço? Eu oro, eu peço. Qualquer coisa que você quiser pedir, você pede. Tem alguns pedidos que você já deveria saber que você não deve pedir. Por exemplo, você não deve pedir para que Deus faça um mal para alguém, mesmo que essa pessoa tenha feito mal para você. No Antigo Testamento eles oravam assim, mas nós não temos essa permissão hoje para orar assim, para Deus fazer um mal contra alguém, sobre alguém. Um jovem, por exemplo, que quer se casar, ele não deveria orar para que Deus desse um namorado ou uma namorada que não fosse crente em Cristo Jesus. Ele não deveria orar, porque ele já sabe que Deus não quer. Agora ele pode orar para ela se converter, né? E Deus, Ele vai consertando os nossos pedidos de oração. Então o problema não é o desejo. O problema é a maneira como você lida com seus desejos em relação a Deus. Se você tem o desejo de algo, seja algo que Deus quer ou não, se você tem um desejo de alguma coisa, você pede para Deus. O que você não pode fazer é reclamar que Deus não está te dando aquilo. No versículo 28, então Deus mandou vento do Oriente, vento do Sul, mandou aqueles pássaros como a areia do mar, ou seja, se você olhasse naquele momento para o céu, você não ia conseguir ver o azul, você só ia conseguir ver uma sombra de tantas aves. Talvez, eu estava tentando lembrar o nome do pássaro que Deus mandou. Cordonizes. Isso. Deus mandou aqueles pássaros. Versículo 28, o que aconteceu com os pássaros chegando ali no acampamento? Frangos caíram no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Eles nem precisavam pegar longe, tá? Começou a cair assim nas tendas deles. Assim como o maná, que eles abriam a barraca deles e eles olhavam aquilo. A primeira vez até eles falaram, o que é isso?
E em hebraico, que é isso? É maná. Maná, é isso. Aí ficou o nome maná. E agora eles abrem as barracas deles e cheio de cordonizes. Perdiz, tá bom? Perdiz. E aí, que bênção, né? Opa, não fica tão apressado achando que é bênção. Aquilo acabou sendo uma maldição para eles. Então veja o versículo 29. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Veja, fez o que lhe desejavam. Eles desejavam muito aquilo. Algumas pessoas têm uma teoria que eu não concordo, mas também não sei provar se é verdade ou não. Mas me parece que não é uma boa teologia. Alguns falam que se você pede uma coisa que não é da vontade de Deus e fica insistindo naquilo, Deus vai acabar te respondendo e aquilo vai te prejudicar. E eu não acho que Deus faça isso. Eu prefiro pensar que Deus vai corrigir o meu pensamento e corrigir a minha oração. Porque o Senhor Jesus falou a respeito disso. Se um filho pede ovo, o pai não vai dar um escorpião. Se um filho pede, não lembro qual outro alimento, peixe, não vai dar pedra, pão, a serpente, Ou seja, você não vai pedir uma coisa que você deseja e Deus vai te dar uma coisa ruim. Nunca Deus vai fazer isso. Nunca Deus vai fazer isso. Mas a exceção aqui não é por causa do pedido, é por causa da atitude de coração. Meus irmãos, não é errado querer aquelas aves, querer carne, isso não é errado. Só que tem uma maneira certa de você pedir as coisas. E a maneira que eles usaram para pedir foi reclamar. Eles não oraram, eles não estavam orando, eles estavam reclamando. E há uma diferença nítida entre orar e reclamar. Quando você ora, você pode levar as suas queixas a Deus, as suas angústias, mas você precisa fazer isso no ambiente de oração. Como se fosse uma sala, né? A sala de oração. Ali é o lugar para você pedir para Deus, não fora dali. Seria mais ou menos como você, digamos, né? Você quer um aumento no seu trabalho e você começa a falar com seus colegas de trabalho e falar mal do seu patrão, que ele é miserável, ele não paga bem. Tem uma outra maneira de fazer isso. É você pedir para entrar na sala dele e falar: olha, eu gostaria de pedir um aumento. Alguns funcionários já fizeram isso com sucesso. Ou o máximo que ele pode receber nós não podemos agora te dar um aumento. Só isso. O que você não pode é ficar reclamando com as pessoas a respeito dele. O que eles estavam fazendo não era orar. Eles estavam um falando para o outro mal de Deus. E Deus enviou muita carne para eles. Mas veja o que Deus fez. Versículo 29, que foi lido: comeram, se fartaram a valer, ficaram com a barriga cheia. Parece que no Antigo Testamento fala que estava saindo pelos narizes deles. Estufou tanto que estava explodindo. Que gostoso, né? Não. Versículo 30. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, aí tem que ler o próximo, hein? A ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Que trágico! Quando eles estavam bem saciados, ainda estava comendo, ainda estava na boca o alimento, a ira de Deus veio sobre eles.
e a ira de Deus matou. Matou quem? Começou pelos mais fortes e matou muitos jovens de Israel. Eu acredito que foi um dia muito triste. Eu acredito que naqueles funerais eles estavam pensando: poxa, o maná estava de bom tamanho, a gente não precisava dessa carne. Então isso me lembra também de Ananias e Safira. Aqui fala quando ainda estava na boca o alimento. Eu me lembro no escrito da Bíblia, em Atos capítulo 6, capítulo 5, quando Ananias tinha morrido, e aí quando falaram com Safira, a esposa dele, falaram: olha os pés daqueles que enterraram seu marido, o bico da sandália deles entrando naquele recinto. Está aí, eles acabaram de enterrar seu marido, agora eles vieram te buscar também. E aqui também, ainda estava na boca deles o alimento quando Deus os matou. Valeu a pena? Morreram de barriga cheia, morreram com dente ainda sujo de carne, nem deu para passar fio dental, Eles morreram. Por que isso? Porque Deus é malvado? Não, Deus estava ensinando aos demais, para que todos temessem e vissem que não se brinca com Deus. O nosso Deus, Ele nos dá tudo. É um contrassenso, é um absurdo o que eles fizeram. Deus sustenta, irmãos? Vocês acham que Deus sustenta? Sim, Deus sustenta. Deus sustentou Elias. Como que Deus sustentou Elias? Alguém pode falar? Pode falar, Duda. Ele sustentou Elias com corvos, trazendo pão e carne. Olha, isso. E água? Tem um rio. Muito bem. Ele estava na beira do rio, no vale de Queriate. Estava lá. E os corvos trouxeram pão e carne para eles. Deus sustenta. Deus sustentou a viúva de Sarepta. Lembram da viúva de Sarepta? Através de Elias. Elias foi sustentado por Deus e Elias sustentou aquela mulher com o poder de Deus. E a viúva da cidade de Naim, ela já não tinha marido e só tinha um filho, o filho morreu. Eles estavam naquele cortejo levando o filho. Imagina aquela mulher pensando: e agora como que eu vou me sustentar? Mas o Senhor Jesus ressuscitou aquele rapaz e devolveu para a mãe, dando sustento para ela de volta. Então Deus sustenta. Quando a gente pensa que agora não dá certo mais, agora eu vou entrar em falência, agora eu vou ficar fraco, não vou ter nem alimento, Deus vem com a sua provisão. Da onde? Às vezes nem importa da onde. Importa é a mão que trouxe ao nosso Deus. Meus irmãos, não vamos cair nesse disparate, nesse contrassenso, nesse absurdo de pensar, só pensar que Deus não sustenta, porque Deus nos sustenta. Eles que se rebelaram contra o Senhor. Então vamos ficar até aqui, E graças a Deus pelo sustento dele. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pelo teu sustento diariamente. Obrigado também quando às vezes o Senhor nos coloca em alguma situação de privação. Não é porque o Senhor não pode nos sustentar, é porque tem algo mais urgente do que o sustento, algum ensino que o Senhor quer nos dar. Nós pedimos a Deus que jamais reclamemos da tua provisão, e nós agradecemos muito por ela. Nós agradecemos pelos irmãos aqui,
aqueles que também não estão aqui, que o Senhor continue a prover tudo que cada um precisa. Ó Deus, nós pedimos que se houver alguém na nossa igreja que está endividado com algum compromisso que não conseguiu cumprir, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, de modo milagroso, como o Senhor sempre faz, supra para essa pessoa, que ela aprenda as tuas lições e que o Senhor dê a ela o que necessita. Agradecemos pela provisão que o Senhor tem dado à nossa igreja, aos missionários e aos teus servos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.